30 dias fazendo alguns exames. Gostaria então de pedir para a vereadora Patrícia que fizesse a leitura do trecho da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Amém. Senhor presidente, ausente, vereador José Miranda. Dando continuidade, gostaria de passar para a secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço consulta dos demais pares para que seja dispensada a leitura da ata. Querido vereador Raul, está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado.
Faça parte dos expedientes do prefeito. Ofício 580/2022, Boituva, 30 de outubro de 2022, senhor presidente. Em resposta ao ofício 195 desta Casa Legislativa, o qual encaminha indicações dos novos vereadores e comandos que seguem. Indicação 135, Décio de Camargo, encaminhado ao Departamento Jurídico para análise, seguindo posteriormente aos órgãos de vigilância e fiscalização. Indicação 136, Celestino Correia, ciente. Indicação 137, Joromir Pereira Camargo, solicitado orçamento à CPFL. Indicação 138, Celestino Correia, o município não se opõe à autorização. Sem mais para o momento, atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Mas agora passa de assuntos diversos. Consegue Conselho Comunitário de Segurança de Boituva. Boituva, 30 de outubro. Consegue Boituva tem a honra de encaminhar a Vossa Senhoria cópia das atas das reuniões ordinárias ocorridas nos dias 9 de setembro e 10 de outubro de 2002 nas dependências da Câmara Municipal de Boituva. Sem mais para o momento, atenciosamente, Rogério Escoloto, primeiro secretário. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Neto Tietê. Sorocaba, 16 de outubro de 2002. Prezado representante, cumprimentando Vossa Senhoria, servimos o presente para convidá-lo a participar da 15ª reunião ordinária, conforme abaixo. Dia 29/11, às 9h30, local Ponto Teatro Municipal, Campo Barbosa, número 30, Piedade, São Paulo. Pauta: abertura, aprovação da ata anterior, informes da Secretaria Executiva da Sociedade Civil, deliberações, agência de bacias, aprovação do estatuto, eleição do Conselho Deliberativo, câmaras técnicas, informes e propostas, projetos contratados pelo período e encerramento. Contamos com sua presença, atenciosamente, Renato Câmara, presidente do Conselho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Neto Tietê. Agora passa a pareceres das comissões permanentes. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei complementar número 11 de 2002, de autoria do Legislativo. Pelo projeto de lei assim especificado, de autoria do vereador Walter Campos, acrescenta item ao anexo 1 da Lei Municipal 1163/98, Plano Diretor, alterado pela Lei 1457/02. Quanto ao texto do projeto e sua redação legal, e está elaborado de conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam favoravelmente pela apreciação desse projeto oriundo do Legislativo, remetendo-o ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar nosso parecer, sala das comissões 7 de novembro de 2002. Comissão de Justiça e Redação, presidente Valdir de Campos, Décio de Camargo, vice, Celestino Correia, membro. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei complementar 011, de autoria do vereador Marcelo Campos, com parecer favorável da Justiça e Redação. Da Comissão de Justiça e Redação. O parecer está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Aprovado. A sua pasta de requerimentos. Requerimento 34/2002. Senhor presidente, prezados vereadores, requeiro à mesa, após ouvir os pares, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, a fim da mesma oferecer as seguintes informações.
Requerimento 034, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordaram que permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 35/2002. Senhor presidente, prezados vereadores, queiro à mesa, após ouvir os pares, seja oficiado o senhor prefeito municipal, a fim da mesma fornecer as seguintes informações. 1. Quantos cadáveres estão operando na cidade atualmente? 2. Quantas pessoas estão operando os cadáveres? Requer o envio da documentação referente à contratação dos mesmos. 3. Quantos recursos foram referidos e indeferidos? Apresentar a relação dos recursos deferidos desde o início da implantação dos cadáveres. 4. Qual o critério adotado para efetuar o pagamento para uma empresa terceirizada? 5. Qual a destinação do dinheiro arrecadado referente às multas aplicadas? Sala das sessões 8 de novembro de 2002, Décio Camargo, vereador, Raul Gomes da Silva Filho, vereador, Henrique Campos, vereador, Noemi Genaro de Souza, vereadora, Pedro Fernandes de Souza, vereador, e Patrícia Cristina Consigo, vereador. Requerimento 035, de autoria dos vereadores Décio Camargo, Henrique Campos, Pedro Fernandes, Raul Gomes, Noemi Genaro e Patrícia Consigo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordaram que permaneça como estão. Aprovado. Passo a pasta de indicações. Indicação 143/2002, encaminhado ao senhor prefeito municipal via telefônica, a viabilidade de ser instalado um telefone público do tipo orelhão no bairro Santo Antônio Velho, tendo em vista que nesse bairro não existe nenhum telefone, apesar de existir um número considerável de pessoas. Sala das sessões 7 de novembro de 2002, Patrícia Cristina Consigo, vereadora. Indicação 144/2002, encaminhado ao senhor prefeito municipal, estudar a viabilidade de instalar um telefone semipúblico nos campos de futebol, então, associação e Nutorã, uma vez não existir nenhum telefone nesses locais, que seria de grande utilidade, principalmente em dias de jogos. Sala das sessões 7 de novembro de 2002, senhor Luiz Pereira Camargo, vereador. Indicação 145/2002, indicação ao senhor prefeito municipal para proceder com a colocação de cascalho na rua Pedro Marcon, bairro Florina Nova Boituva, tendo em vista que a mesma está necessitando de reparos. Sala das sessões 7 de novembro de 2002, senhor Luiz Pereira Camargo, vereador. Indicação 46/2002, encaminhando ao senhor prefeito municipal estudar a viabilidade de implantar nas escolas da rede municipal de ensino a coleta seletiva do lixo, sugerindo a manutenção de contêineres nos estabelecimentos onde receberão os lixos recicláveis. Tais contêineres ou latões deverão estar padronizados nas seguintes cores: amarelo, verde, vermelho, azul e
melhor qualidade de vida. Sala das sessões 7 de novembro de 2002, Patrícia Cristina Consigo, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa indicação da nova colega vereadora. Essa indicação da colega vereadora vem bem a calhar ao meu requerimento para o nosso prefeito municipal, para que nos explique como é que está o andamento do aterro sanitário. E esse sistema de reciclagem, nós nos unindo, poderemos antecipar, adiantar, fazer com que esse sistema, que já está sendo feito em várias cidades, chegue até Boituva, para que nós podemos fazer esse sistema de reciclagem junto com as escolas. Assim nós estaremos tirando o pessoal que vive hoje no lixão, dando renda para esses pais de família que estão lá dentro, escolas e uma assistência médica. E eu gostaria de subscrever, novo colega, essa sua indicação. Indicação 147 de 2002. O vereador que essa subscreve solicita estudar a viabilidade de ser instalado um caixa no pavimento térreo do banco, tendo em vista o grande número de usuários idosos, gestantes e mães com crianças de colo que sendo dificuldades em escalar uma escada de 22 graus para serem atendidas por um único caixa no pavimento superior. Outro sim solicita ainda a viabilidade do aumento no número de caixas para assim melhor atender os usuários. O banco aqui se refere ao Banco do Brasil. Sala das sessões 8 de novembro de 2002, Décio Camargo, vereador. Presidente, bastante oportuna a indicação do novo colega. Eu gostaria então de pedir permissão para subscrever a indicação, que é realmente oportuníssima. Indicação 148/2002. A vereadora que essa subscreve solicita ao senhor prefeito proceder com a iluminação na rua Juliano Vaz Camargo, tendo em vista que nesta rua não possui nenhum tipo de iluminação, sendo que tal medida proporcionará maior segurança para os moradores. Sala das sessões 8 de novembro de 2002, do Imaginário Nunes de Souza, vereador. Gostaria de passar para a base de moções. Moção 36/2002. Moção de aplausos. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de aplausos para o senhor prefeito municipal Edson José Marcos, para a secretária de Educação Darcy Campos Marins e para o coordenador de esporte João Alfredo Marques pela realização dos Jogos Escolares. Justificativa. Os Jogos Escolares deste ano foram realizados entre os dias 8 e 25 de outubro, movimentando cerca de 1.000 alunos. A realização desse evento contribuiu muito para o incentivo dos alunos ao esporte, além da revelação de muitos talentos esportivos entre os participantes. Tal evento merece nosso reconhecimento pela capacidade de reunir um número tão grande de estudantes envolvendo esporte, educação, lazer e amizade. Solicita aprovação da presente pelos novos vereadores e após ser dado ciência para os homenageados. Sala das sessões 8 de novembro de 2002, Jovem Pereira Camargo, vereador. Presidente, eu pediria autorização do vereador para subscrever também essa moção. Moção de aplausos 036, de autoria do vereador Jovem Pereira Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordar que permaneça como estão. Aprovado. Antes da ordem do dia, palavra dele. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito da reunião do Parlamento Regional que teve agora no dia 9 em Biúna. Foi um evento bastante oportuno, onde nós podemos ouvir, discutir a respeito do plano diretor da cidade e não o plano diretor do município. O plano diretor da cidade é um plano que
dar poderes ao prefeito de discutir, e aproveitando o número grande de moradores do Recanto Maravilha, que se comentam que foi no bairro, na época, um loteamento que foi feito assim, meio que clandestino que eu digo, entre aspas, porque não foi escondido. Todo mundo viu quando esse loteamento estava sendo feito, só que nenhuma providência foi tomada para que os compradores não saíssem no prejuízo. Então, o que eu ouvi do senhor Orlandino, da doutora Mariana, do CEPAM, é que o prefeito ele não tem nenhuma obrigação de correr atrás dos lotes vendidos. E se o loteador teria que dar o bairro, tanto do Recanto Maravilha, como aproveitando a presença do Petit também, eu já vou deixar claro que foi o que nós ouvimos do senhor Orlandino, que o prefeito não tem obrigação nenhuma de regularizar o bairro. De quem é a obrigação é do loteador. E isso foi palavras da pessoa certa nessa reunião, nesse debate. Inclusive, 2 colegas que estão aqui esteve comigo nessa reunião, onde foi discutido isso. E também eu vou aproveitar e passar um convite que foi nos feito pelo deputado Hamilton Pereira, que vai haver uma reciclagem para os vereadores da Assembleia Legislativa, e qual todos nós estamos convidados a fazer esse curso gratuito, sem nenhuma despesa, que eu acho que veio na hora certa e que nós, os vereadores, estamos precisando dessa reciclagem, porque nós temos o dever de saber qual é o papel do vereador. O vereador não está aqui para dar uma cesta básica para ninguém, para comprar o voto de ninguém com nada. O vereador tem que pensar na comunidade como um todo, e fazer o serviço e fazer as propostas que tem que ser feita, e não comprar nenhum voto com isso. Isso também são palavras que eu ouvi dessa pessoa que deu essa palestra, que foi muito produtiva. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 indicações verbais. Uma também, já pedindo até maiores informações do executivo a respeito das placas das ruas. E esse pedido eu vi agora, né? Um pedido de um amigo, ele pediu uma placa na rua da casa dele, Rua Maria Natália Ribeiro Viana Cinza. Também gostaria de pedir que fosse encaminhado ao prefeito, a Darcy e ao João Freire do Esportes. No campo do Gamitão não tem uma torneira, nem para atender quem vai jogar, nem dentro do campo, nem para atender quem vai jogar dentro do campo, e nem para atender os que vão assistir os jogos. Então, eu gostaria que fosse feito, como foi feito no Caminhola, uma colocação de bebedouro, uma grade protetora, até porque tem uma pessoa que cuida do campo, não tem por que não colocar. E fosse feito também uma vistoria nos demais campos da cidade, ver se realmente todos os campos têm essa torneira, porque não só pela sede, mas às vezes no caso de uma contusão, sempre precisa de uma água. Eu gostaria também de não sei se é permitido, mas eu gostaria, aproveitando o requerimento dos novos vereadores, muito oportuno também, gostaria de subscrever aquele requerimento dos radares. Eu sei que o prazo da discussão já passou, mas eu gostaria de subscrever e ter permissão para todos. Obrigado. Continua a palavra livre, o vereador aqui. Se manifestar. Tribuna livre. Se assim ocorrer, assuntos diversos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença dessa plateia grande aqui presente, que nos traz muita alegria, porque o povo participando eu acho que é muito importante. Nós agradecemos de coração. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero aqui manifestar a minha alegria de estar presente conosco hoje o vereador Nércio Doriguelo, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, apesar de considerar muito também o nosso vereador Orlando. Mas o Nelson já trabalhou por 2 vezes junto com a gente aqui na Câmara, é uma pessoa que trabalha para o povo da nossa cidade, portanto até aqui eu faço até um pedido para o nosso povo, que nas futuras eleições eleja o Nelson também, não desprezando nenhum do nosso companheiro, mas que o Nelson é uma pessoa merecedora, uma pessoa que tanto luta para a nossa população. Eu aqui, estou usando também aqui a tribuna,
a dar o meu recado a todos sobre a Caixa Federal, que no dia 13 de dezembro, se Deus quiser, vai ser inaugurado. Eu, quando falava na sessão passada sobre o Procon, que a Caixa queria dentro de 90 dias, mas não levou nem hoje 15 dias está fazendo, que eu dei a notícia, e ela no dia 13 de dezembro virá. Eu acho que a Caixa é uma coisa muito importante para a nossa cidade, porque tem muita pessoa que tem aqueles fundos de garantia do tempo daquele desastre, daquele governo Collor. Então hoje eles têm o direito. Então, vindo aqui na cidade, fica muito mais fácil. Eu acho que eu agradeço aqui os companheiros que sempre ajudou na votação da minha indicação, por intermédio deles que veio, eles ajudaram a que fosse o prefeito. E o nosso prefeito, como eu sempre falo, é uma pessoa com uma competência grande, que realmente atende o conclamo dos vereadores. E com isso, o grande beneficiado é o nosso povo, porque nós estamos aqui trabalhando com o nosso povo, não tem dia, não tem hora. A minha casa está sempre de porta aberta, nós, graças a Deus, atendemos a população de coração. Eu tenho certeza que toda essa Câmara, porque essa Câmara aqui, graças a Deus, como eu já disse, é uma das mais unidas e que, se Deus quiser, vai caminhando em paz, para que nós possamos, se Deus quiser, continuar com Muituba cada vez melhor. Meu Deus repare e que Deus abençoe a todos. Dando sequência, gostaria de convidar o vereador Nelson Miguel que fizesse uso da tribuna livre. Assunto diverso. Senhor presidente, ilustres senhores vereadores, senhores e senhoras, inicialmente devo confessar que subo nesta tribuna emocionado pelas palavras do meu velho, ilustre, grande companheiro Celestino Correia. Suas palavras saem sempre do fundo do seu coração e elas também tocam o nosso coração. Muito obrigado, velho companheiro. Fiquei muito agradecido pelas suas palavras. Nobres vereadores, embora venha para ficar apenas 30 dias nesta casa, eu não me canso de responder, ou melhor, não me canso de afirmar que sempre que eu tiver a oportunidade de usar esta tribuna, eu quero fazê-lo e aproveitar toda a oportunidade, porque esta tribuna tem muita força e nós, que por muitos anos já exercemos o mandato nesta casa, não cansamos de dizer que nós temos saudades desta tribuna, porque as vozes que saem desta tribuna são mais ouvidas. Quisera eu ter mais oportunidades e mais tempo para poder usá-la, porque, repito, as palavras aqui são mais fortes. Os nossos clamores nesta tribuna são mais ouvidos, porque não adianta lá fora nós queremos ajudar a comunidade, ajudar a população, porque embora não estejamos na casa, nós ainda somos procurados, porque temos uma vivência política e um passado político respeitado. Mas infelizmente nós somos obrigados a dizer às pessoas que elas precisam procurar os senhores, porque os senhores é que têm o poder nesta oportunidade. Por isso é que eu digo e vou repetir sempre que convocado, senhor presidente, por uma sessão sequer, estarei aqui cumprindo o meu dever e, nesse período, por mais curto que seja, eu quero representar os votos que eu recebi na urna com muita dignidade. Para não alongar muito, senhores vereadores, eu quero agradecer de coração a maneira cordial, simpática, pela qual os senhores me recebem sempre que venho para esta casa. Fico realmente sensibilizado com todos os senhores, porque eu sinto que sou bem recebido nesta casa.
e isso me deixa realmente bastante lisonjeado. Quero cumprimentá-los como classe política, porque percebi nas últimas eleições que os senhores se dividiram proporcionalmente, mas conseguiram eleger, ou conseguiram ajudar a eleger, representantes políticos que passam a ter compromisso com o Boituva, porque aqui foram muito bem votados. E aqui está o seu candidato, meu caro amigo Celestino, que foi uma das maiores votações para deputado na nossa cidade. Mas os senhores estão de parabéns, porque os senhores apoiaram vários candidatos, bem votados, se elegeram, e não tem como não assumir os compromissos com a nossa cidade. Portanto, como classe política, eu também quero cumprimentá-los. De passagem, eu gostaria de manifestar aqui a minha satisfação pela Casa Repleta. Eu sempre digo, e nós já temos 5 mandatos de vereador, que o que força o vereador a fazer o seu trabalho, o que incentiva o vereador a fazer o seu trabalho, é o povo cobrando. E o povo precisa dar essa demonstração de interesse. O povo precisa participar das sessões de Câmara, para que possam saber o que acontece aqui dentro e qual é o trabalho dos vereadores. Porque às vezes o vereador faz o seu trabalho aqui, mas está isolado. Esse trabalho, dependendo da imprensa, não é nem comentado. A imprensa às vezes comenta aquilo que é interessante. Por isso, o vereador se sente satisfeito com a presença dos senhores. Continue participando. É muito importante para a comunidade e muito importante também para os vereadores, que são os verdadeiros representantes da comunidade. Para terminar, eu não quero aqui entrar em debate, não quero criar nenhuma discussão, mas eu não consegui compreender exatamente o recado do nobre vereador Raul, a respeito desses 2 bairros, Fazenda Castelo e Recanto Maravilha. Se houver uma discussão a respeito desses 2 bairros, eu me coloco aqui para discutir o assunto, porque eu tenho pleno conhecimento da implantação e do desenvolvimento de ambos os bairros. Diria ao nobre vereador que aqui na Fazenda Castelo, que tem um representante aqui, o poder público trabalhou arduamente para regularizar o loteamento. Se alguém disser que o poder público foi omisso na regularização da Fazenda Castelo, não está dizendo a verdade, porque foi um loteamento feito em uma área rural, os compradores compraram com a área rural e depois tiveram os problemas. Mas não vou discutir isso, porque é um assunto muito longo e nós passaríamos aqui a noite discutindo. Mas o poder público tem compromisso, sim, com os problemas do bairro, vai seja regularização, implantação de infraestrutura, etc. Se o loteamento foi mal implantado no passado, cabe a responsabilidade das autoridades. Os loteamentos mais velhos não cumpriram leis que hoje nós temos e no passado nós não tínhamos. E aí cabe culpa aos legisladores. Mas cabe sim responsabilidade às autoridades, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, a dar todo apoio à comunidade, para que os problemas do bairro sejam, pelo menos, minorizados. É o que eu tinha a falar. Muito obrigado. Senhor presidente, só respondendo à colocação do nobre colega vereador Nelson, eu vou deixar bem claro aqui que em momento algum eu falei que o poder público não é responsável pelo bairro. Eu falei que o poder público não tem obrigação nenhuma de regularizar, de ser cobrado, porque o loteamento é irregular. Isso eu estou falando de pessoas entendidas, que eu ouvi a palestra em Ibiúna, e foi isso que eu ouvi. Não adianta os moradores virem cobrar do executivo, porque não cabe ao executivo regulamentar. A obrigação de ser regulamentado seria do loteador. Em momento algum eu estou falando que as autoridades, que o prefeito está sendo omisso nessa colocação. E até hoje, o senhor Petit pode confirmar, eu ouço dizer que o bairro Vitaçai foi um bairro irregular, que até hoje ele continua com essa irregularidade. Isso eu estou ouvindo, porque eu estou indo no bairro e estou vendo.
O problema do Recanto Maravilha é a mesma coisa. Metade dos moradores tem luz, metade não tem. É um bairro que está lá praticamente abandonado. Agora sim está sendo feita alguma melhoria. Inclusive, hoje, eu recebi um telefonema do engenheiro da rodovia das Colinas, no qual esse me deixou contente com a resposta que eu tive dele. Ele ligou: Raul, você que é o Raul? Pois é, eu recebi a sua carta e o seu pedido. Eu estou providenciando. Nós iremos colocar placa na Castelo Branco, indicando aonde é o referido bairro. E o que eu fiz? Eu peguei, passei para um dos moradores da localidade exata do bairro, aonde eles estão querendo essas referidas placas. Mas em nenhum momento eu deixei aqui a situação de que o Poder Executivo e o Legislativo está sendo omisso aos moradores. Muito pelo contrário, quando os moradores do Vitaçai vêm aqui e usam essa tribuna, eles falam o que eles acham que é o direito deles. Agora, eu tenho o direito de questionar e de falar, porque eu estou saindo para fora, eu estou aprendendo como é que é uma legislatura, qual é o papel do vereador. Então eu não vou me calar, eu vou falar o que eu acho e o que eu penso. Dando sequência, iremos para a ordem do dia. Na ordem do dia tem um projeto complementar 011, de autoria do vereador Marivaldo Campos, com parecer favorável das comissões permanentes de Justiça e Redação. O projeto de lei 011 está em primeira discussão, está em primeira votação. Os vereadores concordaram com permanência em comissão. Aprovado em primeira discussão. Antes de encerrar, só gostaria de, mais uma vez, dizer que ao vereador Nelson Rodrigues, seja bem-vindo a essa casa, que a sua experiência nos traz mais compromisso com a população, mais compromisso com essa casa de lei. A sua experiência vem para somar e para nos ajudar. Seja bem-vindo. Gostaria de agradecer a presença do nosso jornal, o Jornal Cidade, de Boituva e a Rádio Nova América. No último final de semana, eu tive por 2 horas uma entrevista com o Camilo Pérez, da Rádio Nova América, e onde tive a oportunidade também de ouvir algumas reclamações dos moradores do Recanto Maravilha, através de telefonemas. Acho que uma delas foi através do Sr. Ari, um dos moradores daquele bairro, que é onde eles estão reivindicando as melhorias daquele bairro. É de conhecimento dessa casa, através de uma audiência pública que foi marcada na época, a respeito da água, onde foi marcada através do vereador Noêmio. Inclusive aqui uma comissão que estava acompanhando o trabalho dessa Sabesp. E esse trabalho já foi iniciado naquele bairro. Então, aonde vocês vieram nessa casa, reivindicaram e estão conseguindo a ligação de água. Mais uma vez, você vem a esse bairro procurando novas melhorias. Como a maioria dos vereadores não conhece, talvez só passaram naquele bairro na época da campanha política, eu gostaria de formar nesse momento aqui uma comissão de 4 vereadores para que acompanhem a associação dos moradores desse bairro, para que vocês passem a essa comissão as reivindicações que vocês necessitam, que vocês precisam naquele bairro, para que esses vereadores dessas comissões passem para essa presidência, onde nós podemos lutar para vocês junto ao Poder Executivo Municipal ou a outro órgão do Estado. Então, eu acho interessante que nós, vereadores, formássemos essa comissão e acompanhássemos todos vocês. Eu sei que foi uma manifestação através da rádio, uma convocação que foi feita para vocês, inclusive, como era final de semana, e hoje não daria tempo de vocês se inscreverem na tribuna livre, para vocês, um representante de vocês, se manifestarem aqui hoje, mas essa casa está aberta, se vocês quiserem. A Associação dos Moradores da Fazenda Castelo já fez isso, o Sr. Walter usou a tribuna. Se vocês quiserem, é só fazer um pedido por escrito, que a gente está à disposição de vocês. Então, eu gostaria de pedir ao vereador Marcos Saru, ao vereador Noêmio, ao vereador Patrícia e ao vereador Marivaldo, que formasse essa comissão e fosse realmente, marcasse junto com o presidente da associação, acho que é Sirivaldo, o senhor Sirivaldo, uma data, e os vereadores fossem até aquele bairro para ver realmente as necessidades que eles estão passando. E essa presidência está à disposição dessa comissão
E se algum mais vereadores quiserem fazer parte, também estão à disposição de procurar os vereadores. Então, acabou a sessão, se vocês da associação, podem procurar a vereadora Noemi, o Erivaldo, o Marcos, para marcar uma data para que eles possam visitar o bairro de vocês. Certo? E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, ao trabalho que está sendo feito através da imprensa, escrito, falado. E mais uma vez, Nelson, seja bem-vindo a essa casa. Nada mais além, gostaria de agradecer a todos e liberar encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.